Você sabia que as palavras têm o poder de destruir sonhos, amizades e até mesmo a sua autoestima? Se as pessoas soubessem o impacto devastador que uma palavra mal colocada pode causar, provavelmente pensariam duas vezes antes de abrir a boca. Mas o que acontece quando as palavras vêm de quem menos esperamos, de quem amamos, de quem confiamos, ou até mesmo de nós mesmos? O que essas palavras podem fazer com nossa mente e coração? Agora, imagine que, assim como as palavras podem ferir, elas também têm o poder de curar. Não só as palavras dos outros, mas as palavras que você se diz, todos os dias. Muitas vezes, você pode se ver preso a feridas causadas por palavras, sejam elas ditas por outros ou por você mesmo. Mas, e se te dissesse que você tem a chave para se libertar desse ciclo de dor e sofrimento? O perdão. E não estou falando apenas do perdão aos outros, mas do perdão a você mesmo. As palavras têm um poder imenso, não só para ferir, mas também para curar. E muitas vezes, o maior veneno que podemos ingerir são as palavras que nos dizemos em nossos momentos mais baixos. Somos muitas vezes cruéis consigo mesmos, permitindo que nossas falhas e imperfeições se tornem o centro de nossa existência. Isso não só nos afasta da felicidade, mas também nos impede de crescer. E se você parasse para refletir por um momento? Será que as palavras que você ouviu na vida, as críticas e julgamentos, ainda estão fazendo eco dentro de você? Será que aquilo que disseram e que você permitiu entrar em sua mente está moldando quem você é agora? A dor causada por palavras erradas não é superficial. Ela penetra fundo na alma e, se não for tratada, fica lá, em forma de um ferimento invisível. Muitas vezes, a dor das palavras fica enraizada e afeta a maneira como você se vê, como se relaciona com os outros e até mesmo como encara os desafios da vida. Mas por que deixar que as palavras alheias definam quem você é? Por que permitir que as críticas, o julgamento ou até mesmo o silêncio de outros te destruam por dentro? Você tem o poder de mudar isso, tem a capacidade de transformar essas feridas em lições, de fazer das palavras uma ferramenta de cura e crescimento. E a chave para essa transformação é o perdão. Mas não é só o perdão aos outros. O perdão mais importante é aquele que você concede a si mesmo. O perdão não é para o outro. Não é sobre deixar de lado as ofensas, mas sobre se libertar da dor que essas palavras causaram. Quando você perdoa, você não está mais preso ao passado. O perdão te liberta das correntes invisíveis que o impedem de viver plenamente. Perdoar é um ato de autocuidado, é um ato de poder. Não importa quanto tempo tenha se passado, o perdão é a porta que abre o caminho para o crescimento, para a paz interior e, finalmente, para a verdadeira prosperidade emocional. Quando você começa a se libertar do peso das palavras que feriram sua alma, você percebe que o maior inimigo não é o que os outros disseram ou fizeram, mas como você internalizou essas palavras. Quantas vezes você já se viu repetindo para si mesmo que não era bom o suficiente, que não merecia algo melhor, ou que os outros estavam certos ao te julgar? Esse ciclo de autocrítica, alimentado pelas palavras alheias, pode se tornar uma prisão invisível que te impede de viver com plenitude e alegria. O mais curioso é que, em muitos casos, o que nos faz sofrer não é nem o ato em si, mas o que fazemos com o que nos disseram. Ficamos presos no passado, naquilo que não podemos mudar. Mas você sabia que a maior liberdade vem do momento em que você decide seguir em frente, mesmo quando as palavras ainda ecoam em sua mente? Esse é o poder da escolha. O perdão é, acima de tudo, uma escolha. Uma escolha de não ser mais definido por aquilo que te feriu. Uma escolha de deixar para trás o que não te serve mais. Agora, imagine que, em vez de carregar esse peso, você pudesse encontrar paz ao se perdoar. Perdoar não significa esquecer ou justificar o que aconteceu, mas simplesmente se liberar de uma carga emocional que só te atrasa. O perdão é um ato de coragem. Coragem de encarar sua dor e dizer: eu não vou mais deixar isso me controlar. Eu escolho me libertar. E ao fazer isso,
você começa a ver o mundo com novos olhos. Você passa a ver a si mesmo com compaixão e não com julgamento. Perdoar também significa dar um passo em direção ao seu próprio crescimento. Isso é vital para o processo de cura. Afinal, você não vai para o futuro carregando as correntes do passado, não é? Você merece mais do que ser definido pelas palavras de quem não te entende ou pelas suas próprias limitações impostas pelo medo. Quando você se perdoa, você não só se liberta das palavras que te machucaram, mas também se abre para novas possibilidades, novas formas de viver, de se relacionar e de prosperar. Ao perdoar a si mesmo, você se permite ser humano, com todas as falhas e imperfeições que isso implica. Não há necessidade de se punir por algo que já passou. Ao contrário, a verdadeira força vem do entendimento de que você está em constante evolução. E, ao abraçar esse processo de mudança, você se coloca em uma posição de empoderamento. Não importa o que os outros digam, o que importa é o que você escolhe acreditar sobre si mesmo. Quando você deixa de carregar o peso da raiva, do ressentimento e da dor, você cria espaço para que coisas novas e mais positivas entrem em sua vida. A autoconfiança começa a crescer, as relações se tornam mais saudáveis e, com o tempo, você percebe que a sua verdadeira prosperidade não está no que você tem ou no que os outros pensam, mas na paz interior que você conquistou ao perdoar. O perdão é a chave para a liberdade emocional. Quando você se liberta das palavras que feriram sua alma, você abre as portas para uma vida mais leve, mais próspera e mais plena. E lembre-se, ao perdoar, você não apenas cura a si mesmo, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Quando você escolhe o perdão, você está escolhendo a paz interior acima de tudo. Mas muitas vezes, essa escolha não é fácil. O ego resiste, dizendo que você está dando uma vantagem ao outro, que está permitindo que a dor se repita. Porém, ao contrário do que muitos pensam, perdoar não significa permitir que o outro continue a te ferir. Na verdade, o perdão é uma afirmação de poder pessoal, porque você decide não ser mais refém das ações ou palavras de outra pessoa. A dor, se não for tratada, pode se transformar em algo muito mais destrutivo. Ela se transforma em raiva, mágoa e até em doenças emocionais e físicas. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro sinta os efeitos. Mas, na realidade, quem sofre com isso é você. E a única maneira de parar esse ciclo é tomar a decisão de perdoar, não para o outro, mas para si mesmo. O perdão é a forma de cortar a corrente que te mantém preso ao passado e dar um passo em direção ao futuro com mais leveza, mais liberdade. Ao perdoar, você não está apagando o que aconteceu, nem dizendo que tudo está bem. O perdão não exige que você ignore o mal que foi feito, mas que você se liberte da dor que ele causou. Isso te permite seguir em frente sem o peso emocional que te impede de viver o presente e de abraçar as oportunidades que a vida oferece. O ato de se perdoar também é essencial para romper com o ciclo de autocrítica. Quantas vezes você já se pegou relembrando os erros do passado e se culpando por não ter agido de outra forma? Cada vez que você se culpa, você se anula. Você se impede de crescer, de aprender com os erros e de usar as lições do passado como combustível para o futuro. O perdão é a chave para liberar esses grilhões. Ao se perdoar, você aceita que, assim como todos, você é humano, falho e, ao mesmo tempo, capaz de crescer e evoluir. Essa é a verdadeira força interior, a capacidade de olhar para o próprio reflexo e dizer: eu aprendi, eu cresci e agora posso seguir em frente. O perdão, nesse sentido, é um ato de autoafirmação. É um manifesto de que você não será definido pelos seus erros ou pelas palavras de outros, mas pela pessoa que está se tornando. E isso é o que realmente importa. Ao abraçar o perdão, você abre as portas para um novo ciclo. Um ciclo onde você é mais gentil consigo mesmo, onde você se permite ser vulnerável, onde você pode errar sem medo de se perder. O perdão, nesse sentido, é um portal para a evolução. Não importa onde você esteve ou o que aconteceu no passado,
O que importa é que você tenha a capacidade de seguir em frente, de construir um futuro melhor para si e para os outros ao seu redor. E quando você se perdoa, você não só transforma a sua vida, mas também começa a impactar as pessoas à sua volta. Porque o perdão é contagiante. Quando você perdoa, você ensina aos outros a importância de fazer o mesmo. Você quebra as correntes da raiva e da amargura que se espalham de pessoa para pessoa. O perdão cria um espaço para mais empatia, mais compreensão e mais amor. Ao liberar a sua dor, você abre caminho para a cura coletiva. Por isso, nunca subestime o poder do perdão. Ele não só liberta você da dor, mas também abre portas para um futuro de prosperidade, amor e paz. Quando você perdoa, você permite que sua alma floresça, que seu coração se cure e que sua mente se liberte das correntes que te aprisionam. E isso, sem dúvida, é o caminho para a verdadeira prosperidade interior. Agora que você refletiu sobre o poder destruidor das palavras e como elas podem impactar profundamente a sua vida, é hora de pensar em algo muito mais poderoso: o perdão. O perdão não apenas liberta quem te feriu, mas, mais importante, liberta você. Ao perdoar, você se liberta da dor, da raiva, da mágoa e de todos os sentimentos que te mantêm preso a um passado que não pode ser mudado. Mas isso não é fácil. Não é uma escolha simples. E talvez você esteja se perguntando: como eu posso perdoar se a dor ainda está aqui? Como deixar ir algo que me machucou tanto? Eu sei, pode ser difícil. E sei também que, para muitos, o perdão pode parecer uma fraqueza. Mas, na verdade, o perdão é um dos maiores atos de força que alguém pode ter. Quando você perdoa, você está tomando as rédeas da sua vida. Você está dizendo: eu não sou mais escravo do que aconteceu. Eu sou mais forte do que isso. Não se trata de esquecer, de fazer de conta que a dor não existiu. Trata-se de deixar de permitir que essa dor defina quem você é. Mas, acima de tudo, o perdão é uma forma de você fazer as pazes consigo mesmo. Você sabia que, muitas vezes, carregamos um peso emocional que nem sempre vem dos outros, mas daquilo que acreditamos sobre nós mesmos? O perdão é a chave para se libertar desses pensamentos autocríticos, daquelas palavras que você mesma, Ijô, repetiu para si inúmeras vezes e que te impedem de ser quem você realmente é. Quando você perdoa, você diz para si mesmo: eu mereço viver sem essa carga, sem essa dor constante. Eu mereço ser feliz agora. E não há sensação melhor do que sentir esse alívio. Liberar-se do fardo da raiva, da mágoa, do rancor. Quando você faz isso, abre um espaço imenso dentro de si para coisas mais importantes. Para o amor, para a paz, para a prosperidade emocional. As palavras podem ter o poder de destruir, mas elas também têm o poder de curar, e você tem em suas mãos o poder de transformar sua dor em força. Você não vai mais ser a vítima da história que te contaram. Você vai ser o protagonista da sua própria vida. Agora, eu quero que você se pergunte: o que está me impedindo de seguir em frente? Quais palavras ou ações do passado ainda têm o poder de me controlar? Eu te desafio a refletir sobre isso e, se sentir no seu coração que está na hora de deixar ir, faça isso. O perdão começa com um simples passo: a decisão de se libertar. E isso é algo que você tem o poder de fazer agora. Não importa o quanto você tenha sofrido, não importa o tempo que tenha se passado. O que importa é o que você decide fazer com isso hoje. Eu quero saber de você. Qual foi o momento em que você finalmente se perdoou por algo que te machucava profundamente? Como isso transformou sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos criar um espaço de apoio, de cura e de crescimento juntos. Você não está sozinho nesse caminho. Porque, no fim, é através do perdão que nos tornamos verdadeiramente livres. E é nesse espaço de liberdade que a verdadeira prosperidade interior floresce.